Rocha Pombo conquistou, então, certo reconhecimento, né, apesar de toda a dificuldade financeira, pois suas obras foram consideradas referências para a escrita de artigos publicados em jornais e também para artistas. O escultor norte-americano Charles Kik, por exemplo, guiou-se nos estudos históricos pelos trabalhos de Rocha Pombo e Van Hagen. Isso é interessante. A obra de Rocha Pombo também foi citada pelo escultor tchecoslovaco André Tolorov, como sendo uma de suas referências historiográficas para o concurso do qual participou para a seleção do monumento comemorativo do centenário da independência promovido lá no estado de São Paulo. Abre aspas, além da obra do senhor Rocha Pombo, tenho lido a geografia da infância do Dr. Lacerda e as efemérides do Jornal do Brasil. Então, essa é uma questão interessante, né? Como que o Rocha Pombo era utilizado, né, por pessoas que não conheciam, né, a história do Brasil, principalmente por estrangeiros, né? Como ele foi considerado uma referência, né? E os livros dele foram consultados, né, por diferentes autores em diferentes áreas, né? Isso é interessante. Então, para eu não esgotar aqui o tempo, considerações finais, é possível afirmar que as comemorações do centenário da independência ajudaram a promover as obras de Rocha Pombo. Apesar das dificuldades encontradas para publicar uma luxuosa edição da História do Brasil, o centenário colocou Rocha Pombo em evidência. Livros como Notas de Viagem, Norte do Brasil e outros, especificamente sobre os estados, possibilitaram um debate sobre a necessidade de reconhecer a importância do dito Norte do Brasil na escrita da história do país, para além do eixo São Paulo, Rio de Janeiro, né? Esse que mereceu muita atenção aí nas obras públicas e tudo mais, né? Como vocês puderam ver. As comemorações em torno do centenário da independência do Brasil também foram bastante favoráveis para a consagração de Rocha Pombo, pois as obras do referido autor ganharam mais destaque e visibilidade, incluindo os leitores dos estados do norte, como também artistas e intelectuais estrangeiros. Ao conferir destaque aos estados do norte na escrita de seus livros de história, as obras de Rocha Pombo passaram a figurar como referências fundamentais para pensar, né? Pensar e interpretar o Brasil no centenário. Então, acho que no final das contas, por um caminho um pouco inusitado do que, né, em relação ao que ele esperava, ele conseguiu, sim, algum reconhecimento, né? E é isso, obrigada. Então, Carlos, eu concluí, vou silenciar o meu microfone, tá bom? Muito obrigado, professora Alexandra. O trabalho do Rocha Pombo. E agora eu passo a palavra ao Andrés, que vai apresentar sobre civilizar, educar e instruir no processo de emancipação da América Central. Andrés, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu abrir uma coisa. Eu quero agradecer novamente, né, e fazer meus os agradecimentos da professora Alexandra, né, e adicionar um pouco ali, vou destacar, né, a presença especial da minha família, que está ali assistindo a gente nessa apresentação, né. Essa apresentação que eu vou fazer agora, eu vou dividir em 4 partes. Vou falar um pouco sobre as condições da pesquisa, né, para o trabalho, né, falar um pouquinho das pontes, e do método de pesquisa que utilizei, afinal, vou falar sobre o problema que estão sendo tratados, né? Quando aceitei o convite para participar do projeto Bicentenário, há dois anos, eu já vinha trabalhando com alguns documentos que circularam entre os anos 1820 e 1822, o que se denominava naquela época como a Capitania Geral da Guatemala. Nesse período, há uma data em específico que teve um grande destaque e que até hoje, pelo menos em Honduras, é lembrada e comemorada pelas instituições do Estado, principalmente as educativas. Eu decidi focar no período de 1820 e 1822 por 2 razões. A primeira, pela grande quantidade de estudos relativos a essa época, o que me permitiria ampliar a possibilidade de consulta para elaborar esse trabalho. A segunda, para tentar entender o porquê essa data e não outra foi tão relevante para se manter como uma comemoração ao longo de 200 anos. Quais eram as ocorrências de cada um dos periódicos?
para articular com o projeto bicentenário. As primeiras palavras que eu procurei foram ilustrar, instruir, civilizar e educar, tomando em conta todas as suas derivações. Nesse sentido, para introduzir a minha fala sobre uma forma específica de uma instrução pela imprensa durante o processo de emancipação da América Central, decidi partir dos dados das ocorrências, tomar essa palavra liberdade e me perguntar e fazer as seguintes perguntas. Como que essa liberdade opera nos impressos? Como que ela possibilita fazer em termos de análise? O que ela possibilita fazer em termos de análise? Quais são os caminhos que ela abre? Quais são os caminhos que ela barra? E a que ela está servindo? Para abordar essas questões, partir da seguinte hipótese. Em uma primeira olhada, o tratamento da liberdade nos impressos se apresenta como uma espécie de fronteira ou um limite que parece apagar as rivalidades e os confrontos que parte da historiografia toma como ponto de partida para falar de independência. Essa liberdade, limite ou fronteira não é uma qualquer liberdade. Ela é específica e constantemente referenciada nos impressos. Estou me referindo à liberdade moderada. Portanto, parece que o objetivo de ambos os impressos que se concentrava na ideia de ilustrar, instruir, civilizar e educar a seus subscritores enquanto essa liberdade moderada. Então, como que ela aparece nos impressos? No editor constitucional, ela aparece por meio de uma série de referências, né? Das quais aponto 3 iniciais. A primeira se articula a lei da livre imprensa, o seu uso moderado, assim como seus efeitos e consequências. A segunda é a veiculação da ideia de uma liberdade civil adequada para formar cidadãos úteis para a sociedade, neste caso, índios e ladinos, em contraposição a uma liberdade natural, ilimitada e inadequada para os projetos civilizatórios e emancipatórios. Após os 50 anos de independência, no início do século XX, foram emitidas umas disposições do inspetor de instrução primária de Comayagua para comemorar o 15 de setembro como Dia da Independência. Nelas, se pretendia que as aulas das escolas elementares de ambos sexos, de instrução primária, fossem interrompidas para realizar uma grande sessão em um local visível das capitais municipais do departamento de Comayagua. Nesse dia, os alunos seriam submetidos a um exame sobre a história pátria, recitações, saudações à bandeira, cantos patrióticos, assim como leituras articuladas com os fatos do 15 de setembro de 1821, a apresentação de trabalhos de bordado e de escritos. Depois, os alunos e mestres, de forma disciplinada, se dirigiriam à Catedral Metropolitana para agradecer a Deus, e assim o pelotão seguiria rumo à Casa Presidencial para receber as saudações do ditador e esperar um discurso que nunca foi pronunciado. Por fim, próximo ao bicentenário, nos encontramos novamente com os desfiles pátrios, já com uma maior complexidade de organização. Um carnaval militar, constituído por alunos distribuídos em diferentes funções. Uma delas são as bandas de guerra, cuja procissão geralmente finaliza no Estádio Nacional de Tegucigalpa, no qual mestres e alunos esperam um sorriso atento de aprovação por parte das autoridades, entre elas militares. Por que tornou-se 15 de setembro de 1821 uma data privilegiada de comemoração de independência? Por que não foi outra? Assim como a desanexação do Império Espanhol, a conformação da Federação da América Central ou sua dissolução? Será pela violência que contorna essas datas? Ou pelo contrário, será porque o título de primeira independência é possível ocultar ou esconder os efeitos de mecanismos violentos pouco visíveis nas imaculadas comemorações de independência? Perguntas que merecem respostas complexas. No entanto, o que percebi desse percurso com as comemorações de independência, pelo menos em Honduras, é que a liberdade parece ser apenas um efeito, uma espécie de placebo, na qual alunos e mestres são convidados a romper com o seu cotidiano escolar, trocando o uniforme diário por roupas simples ou por fantasias. As aulas por ensaios ou por uma passeada. E no limite dessa aparente liberdade, nos encontramos com o princípio de moderação imposto por uma série de disposições, regras de comportamento, condutas e disciplinas dos corpos para que mestres e alunos comemorem de uma forma adequada o Dia da Independência. O Carnaval Militar culmina com uma reverência, sinal de respeito às autoridades, sinal de um trabalho bem feito para os mestres.
Por outro lado, a liberdade, fora desses princípios de moderação impostos pelas autoridades, parece que tem suas próprias consequências: o esquecimento e a repressão. Muito obrigado. Obrigado, Andrés. Bom, gente, os dois palestrantes já fizeram. A gente vai fazer uma primeira rodada de perguntas que chegaram pelo chat. E eu gostaria de saber se a professora Alexandra e o professor Andrés estão me ouvindo. Tá tranquilo? Tá tudo tranquilo. Beleza. Então, como dizem as boas normas, vamos começar pelas moças. Então, professora Alexandra, eu vou te passar um conjunto de perguntas, e se não ficar claro, eu peço que você me interrompa, tá bom? A primeira questão, né, se é possível considerar o Rocha Pombo mediador cultural. Na tese eu trabalhei com a categoria intelectual, né, o Rocha Pombo como intelectual e com a ideia de rede de sociabilidade. Pensando um pouco aí as contribuições da Ângela de Castro Gomes e também da Patrícia Hansen, naquele livro Mediadores, sim, né, essa é uma das leituras, né, é um dos entendimentos dessa categoria intelectual, né, o intelectual ser um mediador. Uma pergunta do João Alberto. Entendo que a independência da América Latina é inconclusa, pois as elites locais representam a continuidade do colonialismo. Estou pensando corretamente? Bom, eu acho que eu concordo contigo, né? Só que essa continuidade do colonialismo já não é no sentido da Espanha, né? Senão de outras nações que se consideram como potências na época. Por exemplo, se você, logo no início, quando apresentei essa cronologia da emancipação que eu mostrei para vocês, se você vê, por exemplo, a América Central assinou a ata de independência e no seguinte ano praticamente se anexou, fez sua anexação para o Império Espanhol. Então, Andrés, professora Alexandra, eu agradeço aí essa parte das perguntas. Eu volto agora para o Carlos. Vou agradecer, Sandra, o professor Andrés, né? E agradecer, né, a todos os participantes, quem acompanhou a gente até agora. E lembrar que o dia 20, né, será a 12ª sessão, no caso a última, né, do colóquio. Temos aí a professora Paula Leonardi, o professor Marco Aurélio Correia Martins, onde a Câmara, tá, com a mediação do Rodrigo, que fez as perguntas que passou para os nossos palestrantes. Gostaria de agradecer muitíssimo. Muito obrigado, Andrés. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado a todos e a todas.